Hoje nós vamos conversar sobre o profeta Oséias. Acho que desde que eu anunciei essa série que tem gente esperando que comece a falar do profeta. Mas a verdade é que nós precisávamos daqueles dois primeiros momentos de introdução. Mas hoje nós vamos conversar sobre o profeta Oséias e a sua mensagem. E nós faremos isso seguindo um roteiro. Então eu vou lhe dar o roteiro para você acompanhar passo a passo como é que a gente vai falar do profeta Oséias e da sua mensagem. Primeiro, nós vamos contextualizar o personagem Oséias e a época em que as profecias foram proferidas. Depois nós vamos apresentar um esboço simplificado do livro. Em seguida, nós vamos destacar trechos da mensagem profética, porque, dado o tempo que nós temos, que não é muito longo, não é possível a gente ir versículo a versículo, né? Então, eu vou destacar alguns trechos da mensagem profética e, por fim, na última parte da mensagem, eu vou tentar aplicar alguns princípios do texto para os nossos dias, para as lutas que nós mesmos enfrentamos, as coisas que nós precisamos de orientação do Senhor, tá bom? Então, vamos juntos, começando pelo contexto. O nome Oséias significa salvação. E é interessante porque na mesma raiz do nome Oséias está o nome Josué e Jesus. Os três nomes significam salvação. Ele começa, Oséias, apresentando-se como filho de Beeri, logo no comecinho do texto. Abre aí a sua Bíblia, abre o seu aplicativo, e no livro de Oséias, do profeta Oséias, e vai acompanhando devagarinho aí a nossa evolução pelo texto, tá bom? Então, ele começa se apresentando como filho de Beeri, e situa o período em que ele exerceu o seu ministério profético, listando os reis que governavam no Reino do Norte. Lembra do Reino do Norte, Israel, depois da divisão dos reinos, né? E no Reino do Sul, em Judá. Então ele lista, ele diz, olha, quando o Senhor falou comigo, os reis de Israel eram fulano, fulano, fulano e fulano, você tem aí, e os reis de Judá eram fulano. E é interessante porque um outro profeta, mais ou menos da sua época, usa o mesmo recurso, que é Amós. Para nós, hoje, isso é muito importante, porque nos ajuda a situar historicamente em que data, em que período, né, de forma mais precisa, foi o ministério do profeta Oséias. Alguns estudiosos, eles entendem que o ministério do profeta Oséias foi exercido entre os anos 810 a.C. e 773 a.C. Então, veja isso, é quase um milênio antes de Cristo, né? O período, 800 anos antes de Cristo, 700 anos, esse é o período em que se acha que Oséias exerceu o ministério dele, dados os nomes dos reis que ele cita para os reinos do norte e reino do sul. E eles também acham que o período de duração do ministério de Oséias quanto tempo Oséias passou profetizando, falando a palavra de Deus para os seus compatriotas. Acham que isso durou mais ou menos 50 anos. E Oséias foi um profeta do Reino do Norte. Ele profetizou para o Reino do Norte, em especial. Ele foi contemporâneo de outros dois profetas muito conhecidos, Isaías e Miqueias, sendo que Isaías e Miqueias profetizavam no Reino do Sul. Na mesma época, Oséias profetizava no Reino do Norte. A família de Oséias, ela foi descrita com detalhes que nós não encontramos em nenhum outro profeta. Então, nenhum outro profeta tem a família tão detalhada, tão esclarecida, explicada como o profeta Oséias. E a razão desse detalhamento é bem razoável e é simples. É porque a família de Oséias serviu de ilustração viva do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Aliás, eu preciso parar para perguntar se vocês assistiram o vídeo que a gente mandou nas redes sociais, né? Postamos aí um vídeo muito legal. Então, se você não assistiu depois da pregação, agora não, mas depois da pregação, procura o vídeo aonde tem um esboço geral, delineando mais ou menos assim a mensagem e o livro do profeta Oséias, tá? Dá uma olhadinha lá. Oséias viveu e exerceu seu ministério, meus irmãos, em um ambiente economicamente próspero. Israel estava bem, tinha muitos recursos, mas era um período em transição.
um período em que, dentro de alguns anos, Israel ia viver momentos difíceis. Mas ele pegou um período de bastante prosperidade. Osias, que era rei no reino do norte, e Jeroboão II, que era o rei do reino do sul de Judá, eles fizeram a nação prosperar em vários aspectos. Não acontece assim, às vezes, né? Vem um prefeito ou vem um governador que consegue fazer a cidade avançar, prosperar mais do que outros. Pois esses dois reis conseguiram fazer com que o reino prosperasse. Ao norte, havia projetos de construção, havia multiplicação, as fortificações militares se multiplicaram, desenvolveu-se a agricultura, e ao sul, os limites de Jeroboão II conseguiu colocar para o reino do sul, foram ampliados de uma maneira que nunca se tinha visto desde Salomão. Então, esse período em que Oséias pregou era um período de prosperidade, de crescimento territorial no reino do sul e de prosperidade econômica no reino do norte. Mas, como prosperidade econômica não é sinônimo de espiritualidade sadia, o povo de Israel, no reino do norte, optou pelo modo de vida dos seus vizinhos e incorporou no seu cotidiano o culto a Baal e a outros deuses, como nós vimos também no domingo passado. Mas o curioso disso é que Israel acrescentou o culto a Baal, mas não tirou o culto ao Deus de Israel. Ele manteve a formalidade do culto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso é, os israelitas dividiram a sua lealdade, acrescentaram o culto a Baal e mantiveram a formalidade ao Deus de Israel, ao culto ao Deus de Israel. Os israelitas, diz Oséias, e os demais profetas, cometeram todos os tipos de pecado. Eles viveram de uma forma completamente diferente daquela que Deus havia orientado a Moisés. Lembra que no domingo passado eu falei que Deus deixou orientações suficientes para que o povo vivesse a vida na nova terra, agradando a Deus. Mas eles afastaram-se disso, esqueceram disso. E porque eles se afastaram da orientação deixada por Moisés, eles caíram em declínio moral e espiritual. E como sempre acontece, chega uma hora em que a economia segue a mesma direção da moralidade. Alguns estudiosos mostram isso, que a maioria dos reinos primeiro caíram, a derrocada primeiro foi moral e espiritual, e depois vem a derrocada, a derrocada econômica, né, praticamente dita, né? E foi isso que aconteceu com Israel. A maioria dos comentaristas divide o livro de Oséias em 3 partes. Então, deixe-me dizer para vocês quais são essas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 3. E a gente, nessa primeira parte, tem a descrição da família de Oséias, quando os relacionamentos entre ele, Oséias, sua esposa e seus filhos são comparados ao relacionamento entre Deus e a nação de Israel. A segunda parte, que vai dos versos 4, do capítulo 4 até o capítulo 11, Oséias acusa os israelitas de viverem uma completa atitude de descaso em relação às orientações deixadas por Moisés. Então, Oséias lista uma série de situações nas quais o povo é flagrado, afastando-se completamente de Deus para viver a vida do jeito que eles queriam. E Oséias explica que esse virar as costas para Deus teria sérias consequências. No entanto, ele termina este bloco com uma linda poesia em que ele ressalta o amor de Deus, o Deus que promete trazer o seu povo de volta à terra prometida a Abraão. A terceira parte do livro, dos versos 12, do capítulo 12 até o capítulo 14, segue o mesmo roteiro da primeira parte. Explora as causas e as consequências da rebeldia de Israel. Agora, Oséias apresenta não apenas os fatos do momento, mas Oséias vai atrás do histórico do povo de Israel. E diz, olha, esse abandono a Deus vem de longe. Essa é uma história que faz parte da família de Israel.
Mas, da mesma forma que faz no primeiro bloco, no segundo bloco, Oséias termina esse bloco com um outro lindo poema, falando de esperança e de que existe, de fato, um Deus misericordioso, bondoso e perdoador, que está disposto a nos acolher. Os profetas usaram vários meios, né? Oséias usou algumas poesias. Às vezes a gente pensa que a pregação ou o anúncio da palavra só pode ser feito de uma maneira, mas a verdade é que não. A verdade é que ela pode ser feita de diversas maneiras. Bom, considerando a extensão e a riqueza do livro de Oséias, eu vou dividir essa exposição em duas etapas. Então, hoje nós vamos lidar, após essa introdução, com a primeira parte do livro, do capítulo 1 até o capítulo 3. E no próximo domingo, a gente então vai considerar o restante do livro. Deixe-me então agora fazer alguns destaques do texto. Destaques importantes que depois vão ser úteis para a gente aplicar algumas dessas verdades à nossa caminhada com Cristo. Olha, gente, é verdade que muitos profetas foram chamados para enfrentar dificuldades, muitos deles. Eles encararam reis poderosos, como Elias encarou, né? Eles encararam plateias hostis, plateias que não queriam ouvi-lo, como Jeremias. As pessoas chutavam Jeremias para fora e não queriam ouvir aquilo que ele tinha para falar. Mas, no caso de Oséias, foi diferente. A primeira coisa que Oséias deveria fazer era casar-se com Gomer, filha de Diblaim. Antes de qualquer outra coisa, Deus chamou Oséias e disse: Oséias, você vai se casar com Gomer. Você vai se casar com essa mulher. A história de Oséias e da sua família é surpreendente e chocante para nós. Porque o Senhor avisa de antemão para Oséias que Gomer, a mulher com quem ele ia se casar, não seria fiel ao profeta. E mais, Deus avisa que os filhos que ela teria seriam fruto dessa infidelidade. E assim Oséias obedece, casa-se com Gomer, e de certa forma sacrifica os seus sonhos de uma família modelo. O profeta não teria uma família modelo. Se casaria com essa mulher, Gomer, que seria sim a mãe de seus filhos, mas que seus filhos seriam fruto de infidelidade. Ainda no verso 2, o Senhor explica a razão daquele casamento. Porque você pode perguntar, e é justo que você pergunte, por que Deus pediu isso a Oséias? Por que Deus pediu que Oséias se casasse com alguém que Deus já sabia que não ia ser fiel a ele? No verso 2, o Senhor explica a razão. Oséias deveria viver na própria pele, ele mesmo, a mesma situação que o Senhor experimentava ao ver os israelitas virando as costas para o amor de Deus. Oséias precisava experimentar na sua própria vida a mesma coisa que o Senhor experimentava, olhando para as traições do povo de Israel. E para que essa experiência fosse completa, Oséias deveria tratar a sua esposa adúltera da mesma maneira que o Senhor tratava a nação de Israel. Como era? Ele deveria amá-la e agir para o seu bem, mesmo sabendo da sua infidelidade. Que grande desafio o profeta recebeu naquele momento. Agora veja só, nessa parábola viva que o Senhor coloca Oséias no meio dela e a família de Oséias, Deus não é o Todo-Poderoso. Já prestou atenção? Deus não é o Todo-Poderoso pedindo obediência. Deus não é, nessa história, um general de guerra que milita contra os seus inimigos. Não. E Deus, nessa história, também não é um sábio que conhece todas as respostas. Não é. Deus se apresenta, nessa história, como um marido traído. Um marido traído que não deixa de amar a esposa. Ele se apresenta como um pai amoroso, mas um pai de filhos que são a lembrança de que ele foi rejeitado pela mulher. Deus se revela, portanto, como alguém que se importa sobre como nós vivemos nossos relacionamentos com Ele
e com as pessoas em nossa volta. Deixe-me aqui abrir uma janela e mostrar um aspecto interessante sobre essa linguagem que faz um paralelo entre o relacionamento de Deus com o seu povo e o relacionamento conjugal, né? Porque é essa a comparação que Oséias faz. E os povos vizinhos, eles adoravam principalmente a Baal, como eu já disse aqui. E a Baal eram dados os créditos pela fecundidade da terra, pela fecundidade dos animais. Baal, para os vizinhos de Israel, era o grande pai. E era a ele, a Baal, que eram prestados cultos com atos sexuais, de maneira a representar a união dos seus servos com ele. Baal era o grande pai das nações pagãs. E aí, o Senhor, ao se pronunciar como o pai, o esposo, na história de Oséias, o Senhor denuncia a mentira de Baal. E ele se apresenta como o esposo que ama de verdade. E ele se apresenta como o pai que realmente cuida dos seus filhos. É como se o Senhor dissesse através daquela história aos israelitas que estavam adorando a Baal: sou eu quem sustenta vocês. Sou eu. É o meu amor que tem suprido a necessidade de vocês. Vocês têm dado créditos a outros, mas sou eu quem supre vocês. Baal é um intruso nessa relação. É interessante a gente perceber que, em vez de repudiar essa linguagem dos povos vizinhos, essa linguagem relacional, o Senhor utiliza-se dela para revelar a verdade. E a verdade é que há um único Deus. E esse Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 3 filhos nasceram a Gomer. Aliás, os nomes não aconselho ninguém a usar, mas você vai ver a razão deles. 3 filhos. Os nomes desses meninos são sinais de como os israelitas estavam se afastando cada dia mais dos conselhos do Senhor. O mais velho foi chamado de Jezreel. A menina, a segunda, foi chamada de Loruama. E o caçula de Lo-ami. O mais velho, Jezreel, recebeu o nome de um vale. Um vale muito conhecido naquela época. Mas um vale conhecido porque muitas coisas ruins haviam acontecido lá. Era como se alguém hoje colocasse o nome dos seus filhos de Canudos. Esse aqui é o Canudos. Ou então esse é o Farrapos. Ou quem sabe, olha, menino, leva o Brumadinho aí, esse é o Brumadinho. Era um local de dor. Jezreel era um local de dor. No vale de Jezreel, um homem chamado Nabote foi morto a sangue frio, porque não aceitou vender a sua vinha para o rei Acabe. No mesmo vale, Acabe e sua mulher Jezabel foram mortos por um homem chamado Jeú. Além disso, de forma cruel e motivado por sede de poder, Jeú, nesse mesmo vale, deu fim a toda a família de Acabe, seus amigos, seus servos, e esse massacre se tornou um fato histórico em Israel. Oséias deveria colocar o nome do seu primogênito de Jezreel. E assim, para cada pessoa que perguntasse por que o menino tinha aquele nome amaldiçoado, o profeta poderia explicar que a conta da forma de viver que levou ao massacre em Jezreel ia chegar. E que essa conta ia ser cobrada ali mesmo no vale. E assim o nome Jezreel denunciava o pecado de Israel. Meus amados irmãos, meus amigos, enganam-se aqueles que pensam que não têm a quem prestar conta. A segunda filha
recebeu o nome de Lo-Ruama, ou desfavorecida. Que nome para dar para uma menina, hein? Ou não amada. Ou pior ainda, desgraçadas, desprovida de graça. Esse era o nome da menina. Oséias deveria dar esse nome, porque o favor de Deus para com Israel e Judá seria retirado até que houvesse sinais de verdadeiro arrependimento. Primeiro Israel seria arrancado de suas terras e levado cativo, e nunca mais voltaria a se estabelecer. E depois Judá passaria pela mesma situação e depois retornaria trazido pelo Senhor. O terceiro filho foi chamado de Lo-Ami. E o significado de Lo-Ami é não meu povo. Não é não, você dizendo não ao meu povo, não é o meu povo. Não meu povo. Assim Deus pôs em pratos limpos a relação com os descendentes de Israel. É como se Deus olhasse para eles e dissesse: olha, vocês podem até dizer que são o povo de Deus. Vocês podem até realizar cultos. E vocês podem me apresentar sacrifícios. Mas, na verdade, vocês não vivem como o meu povo deveria viver. E não me tratam como seu único e verdadeiro Deus. Por isso, vocês não são o meu povo e eu não sou o Deus de vocês. Era essa a explicação que Oséias dava a cada um que perguntava por que o menino tem esse nome. O capítulo 2 do livro de Oséias é composto por 2 poesias. Na primeira, uma poesia com 3 estrofes, que vai do capítulo 2, verso 2 até o verso 13. Oséias faz algo muito tremendo. Oséias escancara o pecado de Israel, ainda fazendo um paralelo com o seu próprio casamento, porque essa é a grande comparação do livro de Oséias, é a comparação do casamento, do relacionamento conjugal, especificamente o de Oséias, com a relação de Deus com o seu povo. E nessa poesia, então, Israel escancara e denuncia o desprezo com que Deus foi tratado, mesmo sendo ele o mantenedor de Israel. Eu vou ler aqui, não sei se dá para a gente colocar, está aí, ok. Oséias capítulo 2, a partir do verso 2. NVT, se for possível. Acho que foi NVT. Lembre-se, essa fala de Oséias é uma comparação. Então, ele está comparando a relação conjugal dele com a relação de Israel com o povo de Deus. A poesia diz assim: apresentem acusações contra sua mãe, pois ela já não é minha esposa, e eu já não sou seu marido. Digam-lhe que remova do rosto a maquiagem de prostituta e que tire as roupas que deixam os seios à mostra. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Permitirei que morra de sede, como numa terra seca e desolada, e não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. Sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Disse: irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeite e bebidas. Oséias está falando da nação de Israel e da relação que a nação de Israel tinha com o Senhor, abandonando, virando as costas ao Senhor e buscando ser recompensada por outros deuses. Continuando ao segundo bloco, a segunda estrofe desse poema diz assim: e aí o Senhor diz que vai tomar providências a respeito disso. Por isso cercarei com espinhos, a cercarei com espinheiros. Eu impedirei ela de avançar, levantarei um muro à frente dela, para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Ela não entende,
que tudo que tem foi dado por mim. O trigo, o vinho novo, o azeite, dele até mesmo prata e ouro. Mas ela ofereceu meus presentes a Baal. E assim, com este poema que avança um pouco mais à frente, Oséias escancara a queixa do Senhor para com Israel, que abandonou o próprio Deus e abraçou o culto a outros deuses. O profeta deixa bem claro: Deus vai agir com vigor. Deus vai retirar de Israel tudo que lhe tinha dado, de maneira que, privado de tudo, Israel volte para Deus e reconheça o seu pecado. E prestem atenção, não há ódio nem vingança nas ações de Deus, eles visam a restauração de Israel. É porque Deus ama que faz isso. Porque se não amasse, ele simplesmente deixava ir para a destruição. Mas porque ama, ele diz: eu vou trazer você de volta. Eu não vou deixar que você vá por esse caminho tortuoso por onde você está indo. A segunda poesia, dos versos 14 a 23, é composta de 2 estrofes. E se na primeira poesia, Oséias escancara o pecado de Israel, nessa segunda poesia, ele escancara o amor gracioso de Deus e anuncia a promessa da restauração completa da nação. Meus amados irmãos, meus amigos, essas duas coisas não podem ficar dissociadas. A graça de Deus, a sua misericórdia, nos alcança por causa do nosso pecado. Por isso, a primeira coisa que Oséias faz é escancarar o pecado de Israel. E depois ele diz: para esse pecado há solução. É a graça maravilhosa de Deus e a sua misericórdia. A partir do verso 14, se eu não estou enganado, diz assim: contudo, é isso aí mesmo? Vamos lá. É o Senhor falando. Veja a abundância do amor de Deus agora. Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei, lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão do Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Limparei dos seus lábios os nomes de Baal e você nunca mais os pronunciará. Nesse dia, farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e em segurança. Eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Que maravilha, né, meus irmãos? Quando Paulo depois escreve, dizendo que aonde o pecado abunda, superabunda a graça de Deus, é isso. Aonde Israel pecou desesperadamente, o amor de Deus vem de forma avassaladora para resgatar, salvar e trazer de volta. Mas esse mesmo poema tem uma segunda estrofe e eu queria ler com você. Seguindo o texto. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras. E eles, por sua vez, responderão: Deus semeia. E então semearei uma safra de israelitas, e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada, e àquela que chamei não meu povo. Direi: agora vocês são meu povo. E eles responderão: tu és o nosso Deus.
Ah, meus irmãos, não é possível compreender a dimensão do amor gracioso de Deus sem primeiro compreender a profundidade do nosso próprio pecado. Essas coisas estão ligadas uma à outra. O drama de Oséias e de sua família se completa no capítulo 3, quando Oséias é chamado por Deus para renovar o seu amor para com sua esposa adúltera. 3:1 diz assim, Deus falando com Oséias: vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. O amor de Deus extrapola todo e qualquer entendimento nosso, meus irmãos. O amor de Deus vai além. Quando Paulo ora, muitas vezes, nas cartas que escreve às diversas igrejas no Antigo Testamento, ele diz: eu queria que vocês entendessem as dimensões do amor de Deus, a sua largura, a sua profundidade, a sua extensão, porque o amor de Deus é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. O amor de Deus é de uma forma que não há como detê-lo, como segurá-lo. Ora, a essa altura, Gomer era escrava por causa das suas próprias dívidas. Oséias, então, paga tudo o que ela devia e a resgata e a leva de volta para casa. Tudo isso falando a respeito do que Deus iria fazer com o povo de Israel. Muito bem. Retirados esses trechos da profecia de Oséias, eu queria concluir a minha fala hoje fazendo algumas breves aplicações. E eu peço que você fique atento a essas aplicações. E peço que você deixe o Espírito de Deus falar à sua mente. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Ouça agora. Primeira dessas aplicações que eu quero falar para vocês nesse momento é que pode ser que você tenha ficado chocado pelo fato de Deus pedir o que ele pediu ao profeta Oséias. Porque não é uma coisa que a gente vê acontecendo nos nossos dias. E também pela forma cândida com que o profeta obedece. O profeta não questiona, simplesmente vai lá e casa com a mulher que Deus disse que era para ele casar. Mas não se espante com isso, não. A verdade é que Deus tem direito de criação sobre todas as pessoas. E tem um direito extra sobre todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, nós não nos pertencemos. Essa é uma verdade esquecida, sufocada pela geração selfie, centrados em si mesmos, preocupados com o seu bem-estar, atentos aos seus direitos, e nem lhes passa pela cabeça que eles não pertencem a si, mas sim ao Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos. E é nessa condição de pertencer ao Senhor que nós nos rendemos à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versos 7 e 8, Romanos 14, 7 e 8, diz assim: pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao nosso Deus, meus amados irmãos. E você que foi criado por Ele, pertence a Ele. Em Gálatas, capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ah, meus amados irmãos,
Oséias foi tranquilo fazer aquilo que o Senhor lhe pediu. Porque a vida dele não era dele, era do Senhor. E da mesma maneira, nossas vidas pertencem ao nosso Deus. Há um outro aspecto prático desses primeiros capítulos de Oséias, que é a compreensão a respeito da exclusividade com que Deus trata o seu relacionamento com a gente. Você poderia pensar, mas por que Deus foi tão bravo assim? Eles continuavam adorando a Deus. Só passaram a adorar a Baal. Mas Deus continuava sendo adorado. Né? Aliás, há pessoas que ainda hoje pensam assim, adoram a Deus e adoram a outros entes, outras entidades, outras divindades ou outras pessoas. Que problema há? Certamente que você pode amar a Deus e, ao mesmo tempo, amar seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, sua família, porque são amores diferentes e todos eles têm o seu lugar. Mas Deus deixou bem claro para Oséias que Ele é o único Deus e que Ele não vai aceitar que a lealdade do seu povo seja dividida. Ele não aceita dividir o culto que lhe é devido com nada nem com ninguém. Esse é o nosso Deus. Na verdade, meus irmãos, seria uma completa incoerência de Deus tolerar a adoração de um não-Deus, como Baal. Porque tolerar essa adoração seria encorajar as pessoas a buscar água numa poça de lama, quando Ele mesmo é a nascente de águas vivas. Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 4. Deus deixou para Moisés, séculos antes, essa orientação. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus, seu Deus, sou um Deus zeloso. Se os israelitas tivessem se apropriado das orientações que Moisés tinha dado, eles jamais teriam se rendido à adoração a outros deuses. Agora me diga uma coisa: a quem você tem prestado culto? A quem você tem prestado adoração e reverência? Quem foi que capturou a sua devoção? Quem foi que se tornou a sua segurança? Em quem de verdade você confia? Porque esse é o seu Deus. Se for o Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Josué, está tudo certo. Mas se não for, você está em péssima situação e precisa mudar urgentemente o rumo da sua vida. Deus pede exclusividade. Cabe também a gente falar agora sobre a forma como nós vemos Deus, ainda como uma aplicação de todos os conceitos que estão permeando a história de Oséias. É muito importante a gente examinar isso na gente. Como a gente vê Deus. Os israelitas entenderam que o Deus de Abraão, que tirou eles do Egito, era um Deus especializado em peregrinações e desertos. Porque, na verdade, foi nisso onde eles viram o poder de Deus se revelar. Peregrinações e desertos. Mas agora que eles estavam nas cidades, eles acharam que era muito melhor adorar Baal. Porque Baal era tido por todos aqueles como o grande pai, que dava fecundidade aos campos, aos animais e tudo. A percepção que eles tiveram de Deus enfraqueceu a relação deles com Deus. A verdade é que o Senhor
não tem limites de ação e atuação. Olha, você não tem como deixar Deus de fora de nada, porque Ele está presente em tudo. Você não pode trancar Deus na igreja. Você não pode deixar Deus nas páginas das Escrituras. Não dá para deixar Deus lá. Você não pode limitar Deus aos discursos religiosos. Ele é Deus sobre tudo e em tudo. Ele é Deus sobre todos e em todos. Ele é o Criador de tudo que existe. E Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Deus está presente e ciente de cada aspecto da sua vida. Essa é a bênção da onipresença de Deus, que os israelitas não compreendiam muito bem e achavam que Deus tinha ficado lá no deserto, lá nas peregrinações. Mas nós temos o entendimento da onipresença de Deus, e por isso nós podemos contar com Ele em qualquer circunstância das nossas vidas. Não importa se você morava na cidade e passou a morar no campo, não importa se você mudou de um bairro para o outro, não importa se a sua condição civil mudou, não importa qualquer mudança que aconteça na sua vida, o Senhor está com você, e você pode contar com Ele. Ele é Deus de todo o universo. Então, em nome de Jesus, não apequene Deus. Deixe Deus ser quem Ele é, o Deus de tudo. O Deus que ocupa todos os espaços e que se faz presente na sua vida. Há um outro ponto que eu quero ainda falar, ainda nesse bloco de aplicações, e tem mais outro, e aí a gente já termina, tá? Bom, eu quero lembrar aqui outra questão importante. Deus não faz compensação entre atitudes certas e atitudes erradas. Porque tem gente que pensa assim, pensa que Deus tem uma balança, e que aí vai pesando as coisas ruins e as coisas boas, e se você fizer mais coisas boas, aí Deus compensa e não leva em conta as coisas ruins, né? Então, como se Deus tivesse essa balança entre coisas certas e erradas. Não é assim. O nosso relacionamento com Deus não é um jogo de mais e menos, uma balança de certo ou errado, não é. Jezreel, o nome do primogênito de Oséias, era uma lembrança de que Deus não havia esquecido o massacre promovido por Jeú. Lembra que eu falei isso? É Deus dizendo para Israel: eu não esqueci daquilo que Jeú fez. Mesmo tendo Jeú cumprido parte da profecia sobre a morte de Acabe, Jeú, extrapolou em violência. O texto, eu não vou ler o texto, porque o texto é de uma crueldade terrível, mas a verdade é que ele extrapolou em violência, ele mentiu, enganou. A sua sede de poder foi tal que ele deu vazão a toda crueldade, assassinando qualquer um que ele desconfiasse que não lhe seria leal. Oséias lembrou que aquela chacina não tinha sido esquecida pelo Senhor, porque nunca houve arrependimento da parte de Israel por aquele fato. Meus queridos irmãos, meus amigos, aqueles que se acham donos da verdade, aqueles que tiram a vida humana num piscar de olhos, e também aqueles que desprezam a criação de Deus, devem saber que as chacinas que promovem e apoiam não serão esquecidas. Sejam a morte de bebês não nascidos, o massacre de etnias inteiras, odiadas, o linchamento de bandidos perigosos, o achincalhe da nacionalidade rejeitada, ou a agressão contra as crenças divergentes, Deus pedirá conta de tudo o que foi feito.
O princípio por trás disso, meus amados irmãos e amigos, é que toda atitude tem as suas consequências. E você sempre vai ter que lidar com as implicações de um erro cometido. Isso é, em outras palavras, Deus não tem compromisso em livrar você das consequências do seu erro. Ele vai lhe perdoar se você pedir perdão, mas Ele não tem compromisso em poupá-lo das consequências do erro cometido. A boa notícia é que isso também funciona do outro lado. Não importa quão desastrosa tenha sido a sua vida, não importa que tenebrosos pecados você tenha cometido, cedo ou tarde, você vai colher bons frutos se você optar por viver a sua vida conforme a orientação do Senhor. Pois bem, para finalizar esse bloco de aplicações, há uma questão importante que chega até nós também a partir desses capítulos primeiros de Oséias. O Senhor é um Deus de relacionamentos. Quando o Senhor se apresenta como um marido traído e um pai entristecido, o Senhor nos leva para o centro dos relacionamentos humanos, que é a família. Meus irmãos, Deus não se importa com religiosidade. A gente vê bem isso na narrativa de Oséias, porque nos dias de Oséias, os cultos e sacrifícios a Deus estavam a todo vapor. Toda semana se sacrificava animais, se fazia adoração, estava com tudo. A cidade crescendo, todo mundo com muitos recursos, os cultos estavam bombando. Mas o Senhor não estava satisfeito. E sabe por que o Senhor não estava satisfeito? Porque aqueles cultos eram encenação. Na verdade, o relacionamento de amor e confiança que Ele propôs a Abraão, lá no começo, e aos seus descendentes, havia sido despedaçado pelos israelitas, quando eles abraçaram a adoração a Baal. Em uma das poesias que nós lemos hoje, a gente vê o desejo de Deus de que haja entre Ele e nós mais do que formalidades. Oséias escreve assim: mostrarei amor por aquela que chamei não amada, e àqueles que chamei não meu povo, direi: agora vocês são meu povo. E eles responderão: tu és o nosso Deus. Então, deixe-me lhe dizer uma coisa importante nesse momento de finalização. Se você tem tentado se aproximar de Deus pelas vias dos ritos religiosos, da repetição de mantras e rezas, se você tem tentado se aproximar de Deus por meio do sofrimento auto-infligido, ou da obediência cega, dos sacrifícios e das ofertas de barganha, você está no caminho errado. Você não vai chegar ao Senhor dessa maneira. Deus deseja que você primeiro o conheça de perto. Que você conheça o modo dele de agir, de pensar, as ideias que ele tem sobre a vida, sobre o mundo. Toda a proposta de Deus, Deus quer que você se aproxime dele primeiro, o conheça. Porque quando você começar a conhecer o Senhor, você vai confiar nele. E confiando nele, no seu amor, você vai obedecê-lo de coração e peito abertos. Porque agora você sabe quem é o Deus para quem você está entregando a sua vida e a quem você está obedecendo. Essa é a ordem das coisas. Conheça Deus, confie no seu amor e obedeça a sua palavra. Era essa a reclamação de Deus para com os israelitas, porque eles se afastaram, viraram as costas para o Senhor. E porque não conheciam o Senhor, também não entendiam o seu amor. E porque não entendiam o amor de Deus, também não obedeciam a Deus.
fizeram um caminho todo equivocado. Mas nós podemos fazer o caminho certo. Porque a palavra de Deus já nos foi revelada. Ela está claramente dizendo para nós que o caminho que o Senhor nos pede é o caminho do relacionamento, de amor e confiança em Deus.